Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos estudando sobre o tema As Duas Testemunhas. Esse tema está incluso dentro do contexto geral sobre o grande conflito. E você sabe, eu tenho repetido durante toda a semana o quão importante é esse assunto. Pois muito bem, nós faremos a nossa pequena recapitulação sobre aquilo que estudamos e tomamos conhecimento durante a semana, e logo em seguida nós fazemos o nosso desfecho final com um estudo adicional. Então, vamos fazer a nossa oração e logo em seguida nos debruçarmos em cima do nosso estudo. Ore comigo? Ok, então. Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado por ter reservado esse espaço no tempo, onde nós podemos ter esse encontro contigo de aprendizado. Encontro esse em que nós tomamos conhecimento a respeito daquilo que agrada a Ti, a respeito daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nessa ocasião tão especial, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que nós possamos ficar impressionados pelo poder e autoridade da Tua Palavra, e assim andarmos em novidade de vida, Pai. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu mencionei, o nosso estudo da semana teve por tema geral as duas testemunhas. O texto bíblico para a nossa memorização que foi apresentado está lá em Isaías capítulo 40, versículo 8, que diz: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Olha que texto maravilhoso. Nada nem ninguém pode fazer com que a palavra de Deus seja substituída, pisada ou esquecida. Eu separei um texto aqui do dia de sábado que vale a nossa releitura, que diz assim: Ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida e descartada. Foi acorrentada em mosteiros, queimada em praças e rasgada. Os crentes foram ridicularizados, presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. Davi, quando foi que isso aconteceu? Porque nos dias atuais a Bíblia não tem nenhum problema, as pessoas têm livre acesso, gostam de utilizar ela. De fato, isso aconteceu há muito tempo atrás, na época do período medieval, ali após o primeiro século, onde a Bíblia passou a ser restrita. Por quê? Porque as pessoas não podiam ter acesso. E aí as pessoas que estavam no poder, tanto religioso como social, né? Elas restringiam a palavra de Deus. No dia de domingo, nós tivemos o tema Duas Testemunhas. Nesse dia nós tomamos conhecimento do que se trata a profecia do livro de Apocalipse, capítulo 11, lá do versículo 3 ao 6, que fala sobre essas duas testemunhas. Para que a gente chegasse ao pleno entendimento, é preciso também que a gente refletisse e analisasse o capítulo 4 de Zacarias, que também traz a profecia bem semelhante ao que foi apresentado no livro de Apocalipse. E juntando essas duas coisas com outros elementos, nós chegamos à seguinte conclusão: essas duas testemunhas nada mais é do que o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, toda a palavra de Deus. No dia de segunda-feira, nós tivemos o tema Períodos de Tempo Proféticos. Aqui nós entendemos que os 1260 dias, na verdade são os 1260 anos, que também é o mesmo período de tempo de 42 meses, que também é o mesmo período de tempo de tempo, tempos e metade de um tempo. As profecias que apresentam esses símbolos de tempo, na verdade está se referindo ao mesmo período com palavras diferentes. E Davi, o que foi que aconteceu nesse período? Esse período, ele começou ali por volta do ano, deixa eu buscar aqui, cadê? O ano 538. Do ano 538 até 1798, durou o período de 1260 anos. O que foi que aconteceu durante esse período? Foi o período em que o regime papal esteve com toda a autoridade. E ele, exercendo essa autoridade, ele usou para oprimir as pessoas que buscavam a palavra de Deus. Ele buscou jogar a palavra de Deus por terra, tentando substituir. A gente vê isso de maneira bem clara na declaração lá de Daniel sobre o chifre pequeno.
Foi durante esse período que muitas pessoas foram martirizadas, perseguidas, acorrentadas por amor à palavra de Deus. Mas esse período chegou ao fim, quando um general francês chamado Berthier, que estava sob o controle ali do comandante Napoleão, prendeu o Papa e levou-o preso para a França. Quem era o Papa? Pio VI. Tá certo? Esses são dados históricos que você pode consultar aí, pesquisar na internet, e você vai ver que são dados factuais, verdadeiros, verídicos, e que de fato isso foi uma situação triste que aconteceu na história do cristianismo. Na terça-feira, nós tivemos o tema As duas testemunhas são mortas. Davi, o que foi que aconteceu? Nós já sabemos que as testemunhas são a Bíblia, o Velho e o Antigo e o Novo Testamento. Como assim elas foram mortas? O que foi que aconteceu? Durante um período de 3 anos e meio, que foi quando aconteceu a Revolução Francesa. Durante esse período, a palavra de Deus foi, de certo modo, extinguida ali no território da França. Eles elegeram uma mulher como uma deusa, a deusa da sabedoria, a deusa da razão. E ali, durante esse período de 3 anos e meio, que é o mesmo período que aparece no contexto de Apocalipse 11, a palavra de Deus esteve como morta, pois ela foi silenciada, ela foi destruída, rasgada em praça pública, queimada. Não podia se falar da palavra de Deus na França. Era proibido, as leis eram contra. E foi isso que aconteceu durante esse período. Quando foi isso, Davi? Eu vou buscar aqui o dado da informação que trata o período exato de quando começou e quando terminou. Começou no dia 26 de novembro de 1793. Durou até o dia 17 de junho de 1997. Exatamente 3 anos e meio, como está na profecia bíblica lá no livro de Apocalipse. No dia de quarta-feira, nós tivemos o tema As duas testemunhas ressuscitam. Como a gente viu no dia anterior, elas ficaram mortas durante esse período de 3 anos e meio. Após esse período, as leis que antes proibiam o acesso à Bíblia, a propagação da Bíblia, a proclamação, o estudo, elas caíram por terra, foram revogadas. E aí novas leis vieram dando a permissão das pessoas terem acesso à palavra de Deus. E graças a esse momento, muitas pessoas saíram em missão, proclamando a palavra de Deus. Inclusive, no dia de quarta-feira, trouxe menção a um rapaz que fez a viagem ali para a Índia e traduziu a Bíblia nos vários dialetos que existem lá. Olha que bênção! Outra realidade de espaço geográfico, tendo acesso ao tão maravilhoso ensino bíblico, ao pão da vida, que é a palavra de Deus. Acesso às duas testemunhas. No dia de quinta-feira, nós tivemos o tema Verdade Triunfantes. Aqui a gente viu o desfecho do capítulo 11, como tudo vai acabar. Foi aberto o sétimo selo. E o sétimo selo se refere à vitória de Jesus Cristo. Porque Jesus venceu, a sua palavra é verdadeira e também vitoriosa. Por mais difícil que pareça ser a nossa realidade, por mais difícil que pareça ser a perseguição que muitos, não na minha realidade aqui no meu contexto onde eu moro, mas em outras partes do mundo, sofrem a perseguição por conta da palavra de Deus, tudo isso vai acabar, vai chegar ao fim. A profecia diz que Jesus irá vencer, Satanás será derrotado e todos os esforços que ele fez para minar a palavra de Deus terão sido em vão. E isso é maravilhoso, pois nós não apenas descobrimos o que irá acontecer, mas como tudo vai acabar. E a boa notícia é, Jesus vai vencer e todos aqueles que estiverem com Jesus serão vencedores. Que maravilha! Já no estudo de hoje, sexta-feira, o nosso estudo adicional, eu separei aqui 2 pontos, 2 trechos que falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim, ó. Quando a França rejeitou publicamente a Deus e descartou a Bíblia, os homens ímpios e os espíritos das trevas se alegraram com a realização do objetivo acalentado por tanto tempo. Um reino livre das restrições da lei de Deus, o poder restritivo do Espírito de Deus,
que põe limite ao cruel poder de Satanás, foi removido em grande medida e foi permitido que aquele cujo único prazer consiste na miséria humana realizasse sua vontade. O momento da Revolução Francesa foi um dos momentos mais obscuros da história desse mundo. As pessoas literalmente ficaram entregues às suas vis paixões. Se comportavam como animais, movidos por instinto. Por quê? Porque Deus retirou o seu Espírito Santo. Porque eles deixaram de ser guiados pela lei de Deus. Você sabe que tudo aquilo que está ligado à moralidade, ou seja, as coisas certas, está conectado intimamente com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Afinal de contas, de onde você acha que foi tirado que mentir é feio e errado? De onde você acha que assassinar, matar, tirar a vida de alguém é errado? De onde você acha que saiu que adulterar, roubar é errado? Tudo isso está contido na lei de Deus e nós utilizamos para discernir do certo e errado. Ou seja, as pessoas longe da palavra de Deus, longe das leis de Deus, sem a presença do Espírito Santo, são terríveis. Fazem coisas horríveis. E tudo isso graças a Satanás, que tem prazer na miséria humana. O outro ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte: a menos que a igreja siga o caminho aberto pela providência, aceitando todo o raio de luz e cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente se transformará em formalismo e a espiritualidade vital desaparecerá. Sabe, por mais que hoje nós tenhamos acesso livre à palavra de Deus, e eu falo baseado no contexto ao qual eu vivo, nós ainda não estamos totalmente seguros. Se eu e você não estivermos atentos, apercebidos, vivendo a verdadeira fé, procurando cada dia mais a presença de Deus, o batismo do Espírito Santo, fazer aquilo que agrada a Deus, eu e você corremos um grande risco de cair num formalismo, ou seja, fazer simplesmente por fazer, por não ter outra coisa para fazer. Uma religião sem significado, sem propósito, isso é um perigo muito complicado, pois é um perigo silencioso, que nós podemos estar vivendo e nem percebendo. Mas eu espero que essa não seja nem a minha, nem a sua realidade. Por isso eu convido você todos os dias, até aquele encontro comigo, aquele encontro com Deus, para juntos nós meditarmos no estudo da lição, no nosso estudo guiado, tirarmos lições, refletirmos naquilo que precisamos melhorar, para não apenas dominarmos o assunto, mas para termos um contato mais íntimo com Deus e sermos pessoas melhores, cristãos melhores. Chegamos ao fim do nosso estudo. Essa semana foi uma bênção, muita revelação, muito aprendizado. E pela graça de Deus, esse conhecimento não será em vão. Nós iremos viver a verdade que Ele deseja que nós vivamos. Pois muito bem, Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e te traga aqui novamente amanhã. Porque amanhã nós vamos iniciar uma nova semana, um novo estudo para a honra e glória de Deus, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.